O que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos, seja por nações. É isso que você prega? Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeiro, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segundo, o alienado não consegue buscar a ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas são pobres? É exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando chama a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que têm as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas. As que não se alienam, que não controlam, acabam tornando-se ricas, muito ricas. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida, geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Presumo, pelo que você diz, que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos. Amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios em aço com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, por meio da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo por meio do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso a uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar sua própria opinião sobre qualquer assunto, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalham para que cada cidadão pudesse ajudar e fazer as suas próprias leis, escolher seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país por meio das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram na minha causa? Quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? Não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. Vá em frente e descreva um típico alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente e debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa
para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na coordenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada. Se puder evitá-las e, se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará pouco. Ele beberá bebida alcoólica se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará os outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto os outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e o elogiará na sua frente. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais os levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem invasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores aos outros, mas não quase aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele tem uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue o não alienado é esta. Ele tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Por acaso, o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Não, a maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a própria mente e pensar por si mesmo. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você, por algum acaso, desejar curá-lo desse hábito diabólico? Eu o aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Então, o não alienado supostamente deve dar?
Sim, isso é o que é esperado dele, e ele deve dar antes de receber. Algumas pessoas duvidam da sua existência. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela qualidade dos conselhos que eu estou dando. Os outros eu não perderia tempo em tentar convertê-los. Por que você tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão que estou arrancando de você? Porque esta seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação desta confissão. Apressarei você para ir em frente e então sentarei e lhe assistirei sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verão.